Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história que, apesar de bem antiga, parece um suspense dos dias de hoje. Vamos desvendar o caso de Susana, uma trama cheia de reviravoltas sobre justiça, acusações falsas e o que talvez seja um dos primeiríssimos exemplos de interrogatório forense que se tem notícia. É uma história com lições que, como a gente vai ver, ecoam até hoje de um jeito impressionante. E a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Porque, veja bem, não se trata só de um texto antigo, é um dilema que nunca sai de moda. Como é que a justiça consegue vencer quando a mentira vem justamente de quem tem o poder? É um desafio que dá o que pensar. Bom, para a gente entender o drama, primeiro a gente precisa conhecer o cenário. Imagina só, estamos na Babilônia, numa comunidade que valoriza muito a ordem, a lei e a fé. É nesse lugar que vive Susana, uma mulher virtuosa, num ambiente que, pelo menos na aparência, era de puro respeito e tranquilidade. Mas, como o subtítulo já entrega, essa paz toda está com os dias contados. E aqui estão os nossos personagens principais. De um lado temos Susana, que era conhecida pela beleza e pela fé. O marido dela, Joaquim, um homem rico e muito respeitado por todo mundo. E aí, do outro lado, os antagonistas, dois anciãos, que deveriam ser os juízes da comunidade. Eles deveriam ser, os pilares da justiça. Mas, por baixo dos panos, a história era bem outra. E é exatamente aqui que aquela tranquilidade toda começa a ruir. O foco da história muda da paz da comunidade para a tempestade que está se formando dentro desses dois juízes. O desejo que eles escondiam está prestes a virar uma trama cruel. E olha só que detalhe psicológico crucial. Os dois anciãos desejavam a Susana em segredo, mas tinham vergonha de admitir isso até mesmo um para o outro. Só que essa vergonha, em vez de segurar a onda deles, acabou fermentando, sabe? Virou uma coisa muito mais sombria que corrompeu completamente o senso de julgamento que eles deveriam ter. E esse é o ponto da virada. É o momento em que a vergonha individual de cada um se transforma numa conspiração. Eles até tentam se afastar, sabe? Ir cada um para o seu lado, mas a obsessão é tão grande que puxa eles de volta. E aí, quando eles finalmente confessam um para o outro o que sentem, o plano maligno nasce. A intenção privada vira um complô. E aí vem o confronto. Lá no jardim, um lugar que deveria ser de paz, Susana é encurralada. A escolha que eles dão para ela é simplesmente impossível. Ou ela entrega a própria integridade e peca, ou então vai ter que encarar uma acusação pública de adultério, o que naquela época significava morte certa. E essa decisão de Susana, mesmo sob uma pressão absurda, ela faz a escolha dela. Em vez de salvar a própria pele, ela se mantém firme nos seus princípios. Ela prefere cair nas mãos de homens cruéis a pecar. É uma coragem, uma convicção que realmente impressiona. E assim, a cena muda. A gente sai do jardim privado e vai direto para o tribunal público. Aquela ameaça dos anciãos agora virou uma acusação formal, na frente de toda a comunidade. A vida de Susana está em jogo e ela está pendurada por um fio de uma mentira muito bem contada. E essa é a história que eles contam. Uma narrativa cheia de detalhes, apresentada como testemunho de dois juízes super respeitados. Para todo mundo que estava ali, parecia uma verdade absoluta. Afinal de contas, por que dois homens tão importantes iriam mentir, não é mesmo? A injustiça acontece de forma rápida e terrível. O status dos anciãos dá um peso enorme para a mentira deles. Ninguém ali questiona, ninguém investiga. O povo acredita na autoridade e o veredito sai na hora: morte. A palavra deles, sozinha, foi o suficiente para condenar uma inocente. Mas, bem na hora que tudo parece perdido, quando Susana já está sendo levada para execução, acontece uma coisa. Uma interrupção que ninguém esperava e que vai mudar o rumo de tudo. Do meio do nada, um jovem chamado Daniel grita bem alto na multidão. A declaração dele choca todo mundo e para a execução na mesma hora. É uma voz só, mas uma voz com coragem suficiente para desafiar a opinião de todo mundo e a autoridade dos juízes. E o Daniel não para por aí. Ele não só diz que Susana é inocente, ele vira o jogo e acusa a própria multidão de ter sido negligente, de ter agido sem examinar ou conhecer a verdade. E aí, ele faz uma exigência que é revolucionária. Ele quer interrogar quem fez a acusação. Basicamente, ele está dizendo: peraí, gente, não dá só para acreditar. A gente tem que checar os fatos.
E agora a gente chega no clímax da história. Esse momento é visto por muitos como um dos primeiros exemplos de interrogatório forense que existem. É uma estratégia jurídica simplesmente brilhante que vai decidir o destino de Susana. O método do Daniel é de uma simplicidade genial. Ele entende que, se a história é uma farsa, os detalhes não vão bater. Ao separar os dois acusadores, ele abre a porta para a mentira tropeçar nela mesma e se revelar. Daniel faz uma pergunta super simples e direta para o primeiro ancião, uma pergunta sobre um detalhe específico que, muito provavelmente, dois mentirosos não teriam pensado em combinar antes. A armadilha está pronta. O primeiro ancião, sem nem piscar, responde com a maior confiança. Debaixo de uma aroeira. Mal sabe ele que essa resposta tão específica acaba de selar o destino dele. Agora, a mesmíssima pergunta é feita para o segundo ancião, que estava isolado. Percebe a precisão do método? Daniel está conduzindo um experimento controlado para testar se o testemunho é verdadeiro ou não. E aí está. A resposta fatalmente diferente. Debaixo de um carvalho sempre verde. Com essa única frase, a mentira desmorona por completo. É o grande momento da virada, onde a verdade simplesmente explode na cara de todo mundo. Quando a gente vê as duas respostas uma do lado da outra, a contradição fica escancarada. Fica claro que a história deles era uma invenção, e a prova estava nas palavras deles mesmos. A verdade não precisou de uma nova testemunha. Ela apareceu sozinha, na inconsistência da própria mentira. A reação da multidão é imediata. A revelação da verdade muda absolutamente tudo. O que acontece em seguida é a resolução rápida e dramática desse julgamento. O desfecho é rápido e decisivo. A multidão, aquela mesma que tinha condenado Susana, agora louva a Deus. Os anciãos, pegos na própria mentira, recebem exatamente a mesma sentença que eles tinham planejado para Susana, seguindo a lei de Moisés. A justiça, no fim das contas, prevaleceu. E assim que a nossa história termina, com o triunfo da verdade e a ascensão de uma nova voz em defesa da justiça. Daniel, com sua sabedoria e coragem, não só salvou uma vida inocente, mas também estabeleceu um novo padrão de como a justiça deveria ser feita, deixando um legado que ecoa por séculos. O que nos leva de volta àquela pergunta do início: como a verdade pode prevalecer? Bom, às vezes, basta uma mente atenta e a coragem de fazer a pergunta certa.